Vocês não se preocupem não, que é só o nervosismo mesmo. A gente aguenta. É isso aí. Não fica todo mundo em volta, porque senão falta oxigênio. Eu tô com a voz um pouco ruim, porque eu tô saindo de um resfriado bem grande essa semana, mas graças a Deus já tá melhorando. Agradecer, né, pelo convite e a coragem do cara. Me convidar, deixar bem claro que eu não sou palestrante, tá? Dá até medo de colocar muita expectativa, tem muita vontade, mas... Estamos todos aprendendo. Uma hora eu chego lá. Estamos todos aprendendo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dores e amores, né? São sentimentos que são inerentes, né, do ser humano e também do espírito, né? A gente como encarnado e como desencarnado, nós vamos levar isso até que no momento, quando a gente chegar lá no topo da espiritualidade, a gente não vai sentir mais as dores, né? Mas os amores a gente vai levar para sempre. Eu quero começar com uma leitura de uma poesia, eu estou tremendo. É o frio, não fala que tá Não, tremendo. porque hoje está quente, né? Para ajudar, hoje esquentou bastante. É uma poesia escrita, né, psicografada por Chico Xavier, Dom de Deus, escrito pelo espírito de Maria Dolores. Alguém um dia perguntou a Michelangelo, enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar essa pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz: um anjo mora preso nesse bloco maciço e tem o compromisso de trazê-lo até nós. E batendo e cortando, aresta sobre aresta, aparando e brunindo o mármore que empesta, vê, afinal, um instante, ele que ele próprio esculta. A obra-prima que já jazia oculta, aparece soberana. É um anjo que sorri, quase que em filigrana, uma pedra por fim que se transforma, com prodígio de forma, em requintes de luz de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameace ou te amarfanha a vida, não grites maldições, nem fabriques ladéus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar nos céus. Então a gente vê aqui que como a pedra bruta o escultor conseguiu extrair dela um anjo, nós somos, né? Então a cada batidinha, cada marteladinha ali vai surgir de nós, é uma notícia boa, né? E uma ruim ao mesmo tempo, mas vai ter que surgir de nós um anjo. O tempo que for. Quantas encarnações forem necessárias. Porque a gente tem, principalmente nós espíritas, temos o equivocado pensamento que a dor é só expiação. E não é. É o esculpir nosso, né? Na passagem, pelas vidas, pelas inúmeras vidas que a gente vai ter. Por quê? A gente se pergunta, Deus não poderia ter nos criados perfeitos? Poderia, sem dúvida. Mas que graça teria? A gente era perfeito, estava tudo bonito, a gente não ia errar, não ia se equivocar. E como é que a gente ia evoluir? Então ele criou nós dessa forma, para nós podermos, de degrauzinho em degrauzinho, sofrendo uma dor aqui, um amor ali. E essa junção dos dois, né? Porque muitas dores trazem para a gente amores. A gente consegue tirar de uma dor profunda um significado
para poder auxiliar o irmão, para poder ouvir o irmão, para poder acolher. Então, fiz uns slides até para me ajudar aqui um pouco, né? Mas são só tópicos e a gente vai conversando, tá? Podem falar também, à vontade. Eu até prefiro ouvir. Então, dores e amores. Tudo na vida é lição. Algumas vêm pelo amor, outras pela dor. Ambas são professores da alma. Caio, vai Tá. me direcionando. Tudo bem, fica tranquila. A dor e o amor como caminhos de evolução espiritual. Então nós precisamos passar, né? Pelos dois caminhos aí que vai levar a gente para um só, que é a evolução. A dor não é um castigo e o amor não é um luxo. Às vezes a gente olha, né, para o nosso vizinho, para o nosso companheiro e fala, nossa, ele é tão feliz, né? Tem uma família unida, tudo acontece de bom e a gente vê o da gente, só que a gente está sofrendo a dor, a gente não sabe, a gente não consegue ver o outro, não vê os sentimentos. Ambas são instrumentos de departamento espiritual, né? Então, a gente tem que passar por isso para nosso crescimento, tanto aqui na matéria quanto no espírito. Eles andam juntos. A dor como linguagem da vida. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É uma reflexão sobre a natureza da vida e das emoções. Ela sugere que a dor física ou emocional é uma parte natural da experiência humana. Mas o sofrimento, que é a maneira como reagimos à dor, pode ser gerenciado e, em muitos casos, evitado. Dor inevitável. A vida inevitavelmente traz consigo situações que causam dor, como perdas, frustrações, decepções, doenças e acidentes. Essa dor é uma resposta biológica e emocional a eventos que ameaçam o nosso bem-estar. E o sofrimento, por outro lado, é a maneira como interpretamos e reagimos à dor. É a nossa mente que, ao se apegar à dor, amplifica o sofrimento através de pensamentos negativos, autocomiseração, raiva e ressentimento ou vitimização. A gente faz muito isso, né? A gente passa por uma experiência que não é tão boa e, ao invés da gente tirar daquilo aprendizado e seguir em frente, a gente estaciona ali naquele momento e fica remoendo, cria mágoa de uma pessoa, cria raiva da situação, fala, eu quero morrer, minha vida é muito ruim, não serve para nada. E a gente não consegue perceber, muitas vezes, nessa mentalização da gente com o sofrimento, que existem situações e pessoas, se a gente olhar um dedinho para frente do nosso nariz, que passam situações muito piores e agradecem a Deus por estar passando ali e vencendo mais uma etapa. Então é uma situação que a gente tem que colocar, né, ter a facilidade, criar essa facilidade, é um trabalho que não é fácil, mas criar o hábito de olhar para isso com amor, com acolhimento, porque é disso que a gente vai se fortalecendo. É dessa forma que a gente vai caminhando um passinho de cada vez para a nossa evolução. A gente, eu acho que essa semana, né, a gente passou em casa, é um rapaz daqui de Serra Negra, um professor, ele deu aula para minha filha o ano passado, dava aula lá em Monte Sião e ele suicidou essa semana. Acho que foi, o que foi, filho? Quinta-feira? Não estou me lembrando direito. Quinta ou quarta-feira? Quarta-feira. E assim, eu conversando com a minha filha, ela ficou assustada, nós estávamos em Amparo quando ela recebeu a notícia. Um moço novo, 39 anos, né? E assim,
sabemos que ele não fez isso porque a vida dele estava maravilhosa, né? Chegar num ponto desse, se não me engano, ela me relatou que comentava na escola que ele tinha um pai doente e um irmão que estava nas drogas. E a vida dele era, além de cuidar dos dois, ainda ter que trabalhar fora. Então, pode ser que a pressão dele foi tão grande que ele não conseguiu suportar. E quem somos nós hoje para julgar a dor que ele sentia e não conseguiu? Então a gente vai tirando esses exemplos, coisas que acontecem sim do lado da nossa casa, dentro da nossa casa, né? E para a gente poder pensar o quão boa a nossa vida é. Por mais dificuldades que a gente tenha, por mais problemas corriqueiros que a gente tenha, nós temos o entendimento, a fé, e temos Deus ali junto com a gente o tempo inteiro. Muitas vezes a gente esquece, né? Que Ele está ali do nosso lado. A dor é o grito da vida pedindo atenção. Não é uma punição, mas um convite. Aí aqui tem um exemplozinho, né? Quando uma ferida aparece no nosso corpo, ela dói. E isso é bom, porque é um sinal que nós estamos ali com algum problema. E essa dor nossa, que seja espiritual, que seja do dia a dia, é um grito para a gente parar um pouquinho, prestar atenção, né? Dar o socorro para nós mesmos. A dor é vista, né? É proteção e é misericórdia. É um alerta. Porque dela a gente consegue tirar aí muitos aprendizados. O grito da alma pede socorro. Quantas vezes passamos pela vida sem escutar a alma? A dor, seja pela perda, pela solidão, pela doença ou pela ausência de sentido, nos paralisa para que possamos escutar. Aqui também vem um outro textinho aqui, só para ilustrar, né? Um jovem que perdeu o emprego, foi deixado pela noiva e pensou estar sendo castigado. Quem não pensa, né? Ai, tô com esse problema, é castigo, meu Deus. O que eu fiz na outra vida? Essa aqui eu sou boazinha, né? Eu falo isso toda vez, falando por mim. Eu sou tão boa, não faço mal para ninguém. E ele encontrou no Espiritismo, né? Que a gente está no nosso contexto aqui. Encontrou o Espiritismo e passou a trabalhar com crianças carentes. Minha dor me levou ao amor que eu não conhecia. Então, num ato dele de desespero, ele foi buscar alguma coisa que desse sentido para ele, né? E ali encontrou, conseguiu ver, né, nas crianças carentes a necessidade delas e adotou isso como um trabalho de ajuda. E aí a gente entra aqui, já, né, passando da dor para o amor, porque existe uma ponte aí, né? O menino ali fez essa ponte, através da dor dele, foi buscar ajudar o próximo, e aí entra aqui o amor como força de transformação. O amor que cura, que perdoa, que redireciona. Amor não é apenas afeto, mas ação profunda de acolhimento e compaixão. Amor é Jesus curando sem julgar. É o olhar de Maria ao pé da cruz. Todo amor é remédio para uma dor, própria ou alheia. Quando amamos de verdade, ou verdadeiramente, aceitamos, escutamos, perdoamos, inclusive a nós mesmos. Acho que aqui eu não preciso nem falar nada, né? Está assim, bem óbvio. Amar é se importar. É sair de si no mundo e entrar no mundo do outro com gentileza. E lá, né, numa história simbólica aqui pra gente, falar da mulher adúltera que seria apedrejada. E aí todo mundo atacando ela, né, que era a lei naquele tempo. E Jesus, com tanto carinho, com tanto amor e com tanta sabedoria, veio ali, né, uma compaixão
compaixão incrível e perguntou, né? Quem não tivesse pecado, que tirasse a primeira pedra. Ele não precisou brigar com ninguém, não precisou chamar a atenção, né, de forma brusca de ninguém. E o que eles fizeram? Todo mundo, né? Como diria um bom mineiro, murcharam a orelhinha e foram embora. Por quê? Porque eles conseguiram olhar para si naquele momento. Deixaram de olhar para ela e se olharam. Cada um foi pensando, nossa, não posso, porque eu fiz isso, o outro fiz aquilo, ó, vamos embora que é o melhor remédio. Então ali o amor venceu a dor da vergonha, né, que ela estava passando e da exclusão dela. E que bom, né, que Jesus ainda falou, vai, não peques mais. Então a gente vê como que a gente falha nesses momentos, a gente é muito bom para apontar o dedo para o outro, chamar atenção, e a gente não consegue olhar para ele com aquele momento que ele está passando. Eu vi ontem um videozinho na internet, muito interessante, questão da empatia. E um professor numa sala de aula, numa universidade, colocou uma bola em cima da mesa, posicionou 2 alunos, um de cá e o outro de lá. E perguntou para ele, que cor que você está vendo a bola? O de cá falou preta, o de lá falou branca. Não, você é burro, você não está vendo isso aí, a bola é preta. Você só gosta de fazer isso para poder ter discussão e tudo mais. O professor mandou eles virarem de costa, virou a bola, perguntou, que cor você está vendo? Ele ficou olhando assim, ó. Falei, então, é necessário a gente saber respeitar o olhar do outro. Porque às vezes a gente olha para a mesma situação e vê de forma diferente, né? Cada um tem um olhar diferente. Então não adianta querer brigar com ele porque ele acha isso e eu acho aquilo. A gente tem que respeitar o tempo, respeitar o pensamento, a opinião do outro. A interseção entre dor e amor é o ponto de transformação. Quando a dor se encontra com o amor, nasce a sabedoria. Quem sofre e ama, aprende. Quem ama e sofre, fortalece. Precisamos não fugirmos da dor, nem idealizarmos a dor, mas viver os dois com consciência. A exemplo de um voluntário que, após perder um filho, que era uma criança, né, que estava numa UTI pediátrica, ele conseguiu usar a sua dor e passou a visitar e auxiliar naquele hospital. Então ele dedicava lá um tempinho da semana dele, ia lá, se vestia de palhaço, se vestia de super-herói, para ele poder aliviar um pouquinho aquela dor que ele sabia que o filho dele tinha passado por ali. Então conseguiu, né, fazer essa ponte. Aí ele usou a sua dor como ponte para o amor ao próximo. Aí vem aqui, né, como aplicar isso na vida cotidiana é a pior parte. Porque falar é muito fácil. Então a gente tem aqui 3 exercícios, né? O diálogo com a dor. Nem sempre a gente faz, a gente quer esconder dela, né? Quando algo te machucar, pergunta, o que essa dor está me ensinando, tentando me ensinar? É preciso a gente silenciar um pouquinho do mundo de fora e tentar buscar o que é que acontece. Às vezes ela fica se repetindo, né? Quando a gente não aprende ali, ela fica se repetindo. A prática do amor ativo. Acolha alguém ao seu redor. Ligue, escreva, ouça. Amor não é só sentimento, é atitude. E o evangelho no lar, né? Com foco na transformação. Escolha uma dor pessoal. Não sei se aqui alguém tem, né? Mas às vezes conhece alguém que tem. O evangelho é em torno dessa questão. E como Jesus passaria por isso, porque nós temos um modelo mais perfeito para a gente olhar, para a gente buscar ensinamentos.
Nessa prática aqui do amor ativo, eu também assisti um podcast. Ela é uma atriz, agora é Mariana alguma coisa. E eu achei muito interessante porque ela estava se sentindo mal com a aparência dela. Dizia ela que estava acima do peso, e ela é comediante. Estava acima do peso e estava se sentindo mal, achava que todo mundo olhava para ela de forma de julgamento, e como que ela é uma atriz e está assim. E ela resolveu ir para um spa em Petrópolis. Chegou lá, se internou lá no spa, comendo um grãozinho de ervilha na hora do almoço, uma folhinha de alface na hora da janta. Eu já ia massacrar o povo e ir embora, não quero nem passar perto do spa. E aí começou, foi naquele tempo que teve uma chuva lá e a cidade foi toda abaixo, né, com chuva, desbarrancou as encostas, enfim. Mas como eles estavam isolados lá no meio do mato, nesse spa, eles não estavam sabendo muita coisa que estava acontecendo na cidade, porque não tem contato, né? Você entra no spa, além de você não comer, você não tem contato com ninguém. Aí ela viu, né? Estava chovendo lá também, mas lá estava tudo normal. E ela resolveu dar uma volta, porque ela estava estressada, não comia, e saiu caminhando ali pelas trilhas de dentro, né, do espaço, e ela encontrou um senhor, todo sujo de barro, inteiro, de barro, molhado, e ele desesperado procurando o filho dele, porque o filho tinha saído no dia anterior, de manhã não conseguiu voltar para casa por causa da chuva. Mas ela não entendeu, e ele nem falou o que estava acontecendo lá embaixo. Aí passou, ela voltou, por causa da chuva, voltou, ficou lá dentro. E aí começou um zum entre os diretores ali do spa, até que o spa teve que servir de abrigo, porque era um lugar mais alto, e eles começaram a trazer pessoas que estavam machucadas, né, que eles estavam conseguindo salvar, porque todo mundo tinha perdido as casas, e nisso ela viu um encontro desse senhor com o filho dele. E aí eles se abraçaram, choraram e tudo mais, e ela não entendendo a gravidade da situação. Até que o pessoal falou, olha, quem se habilita a nos ajudar? Porque nós estamos precisando de gente para socorrer as pessoas que estão lá embaixo, que são muitos feridos e muitos mortos. A gente precisa... E aí se dispuseram a ir ajudar, e ela falou, eu não sei fazer um curativo. O máximo que eu sei fazer é ir na farmácia comprar um band-aid e enrolar no meu dedo quando eu corto. Eu olho lá e fico mal feito. Mas ela falou, eu estou aqui, eu vou me dispor. E assim foi. Ela falou que ela foi vendo tanta coisa. Gente que chegava morta para eles terem que limpar, tirar o barro. Gente que chegava machucada, um pai que chegou achando que a esposa e o filho tinham morrido, um filhinho pequeno. Mas aí no final o filho tinha morrido mesmo, a mulher voltou e eles se encontraram. E ela conta desse moço que, quando ele acordou, ele falava, eu não quero viver. Não quero viver sem minha mulher e sem meu filho. Não consigo, eu quero morrer. E aí ela falava para ele assim, cala a boca, você tem que dar graças a Deus que você está vivo. Você vai continuar, você vai viver por eles. E ajudou a limpar ele tudo, e precisava colocar um pouco de oxigênio, aí colocou a máscara nele, aí ele gritava, tira isso de mim que eu vou morrer, tira isso de mim que eu vou morrer. Eu falei, você não queria morrer agora há pouco, criatura? E assim foi. E ela falou que depois disso, para ela, que ela teve um ensinamento na vida, que agora todas as coisas que acontecem e o que ela pode auxiliar, ela tirou o tempo dela. Ela separou o tempo dela para ela poder auxiliar, porque ela falou, nunca na minha vida eu pensei em ajudar uma pessoa, nem na rua. E eu fui vendo tanta coisa que mudou completamente a forma de eu ver o meu irmão. São pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas eu pude sentir a dor deles, eu pude estar ali aquela hora e ver o desespero de todo mundo. Então ela fez também essa mudança, né?
Da dor dela que estava lá, porque o físico dela não estava bom, a aparência dela não estava boa, ela estava gordinha. Ela conseguiu transformar isso. Ela falou que imagina, gente, o que é uma gordurinha a mais, eu poder comer, eu poder estar viva. E aquelas pessoas lá todas soterradas, perdendo família, perdendo, né, tendo que recomeçar do zero. Então são, acho que, ensinamentos assim, bem plausíveis para a gente buscar, porque ensina pra gente muita coisa. O que nos dói hoje nos engrandece amanhã. E o que nos amou ontem nos sustenta para o que virá. A dor nos acorda, o amor nos conduz. Ambos são presentes divinos no processo de lapidação da alma. Não estamos sozinhos, Deus nos guia em silêncio. Então ele vai mostrando pra gente nas situações que a gente passa, né? Basta a gente abrir o nosso olhinho e conseguir ver. Antes de fazer isso aqui, a gente fala muito, né, do amor, do servir, né? Quando nas bodas lá de Canaã, Simão Pedro, como estava bem recente, né, andando com Jesus, quando Jesus convidou ele, aí chegou lá nas bodas de Canaã, acabou o vinho, e o Simão Pedro viu, né, Jesus transformar. Eu acho que é uma passagem até engraçada, né, bem cômica. E ele ficou olhando aquilo, e depois ele sentiu-se no direito de ir lá questionar Jesus. Ô Jesus, como é que você faz transformar água em vinho? O povo vai falar que você está induzindo a bebedeira, né? Vai ficar aí falando mal de você, um mau testemunho seu, porque você já sai daqui falando que você não sabe quem que é sua mãe, quem que são seus irmãos, você já está até embriagado, né? O povo vai achando. E aí Jesus, né? Como sempre, na sabedoria, respondeu para ele: os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E o Simão ficou ali boiando, né? Aí depois Jesus explicou para ele que aquele casamento era de uma pessoa da família dele. E já pensou, gente, vamos colocar no lugar, sendo uma festa, e de repente você chegar na cozinha e a pessoa falar assim, ó, acabou a comida. E o povo está tudo lá para comer, né? Ah, e o refrigerante acabou também? Então, a gente vê nisso a sabedoria, né? De Jesus. E aí Jesus ainda perguntou para Simão, você já serviu alguém? Você já passou pela experiência e pela felicidade de servir alguém? Aí Simão, né, baixou a orelhinha e ficou bem quietinho. Então, às vezes a gente passa pela vida da gente, vive 90 anos, recebendo a alegria de ser servido. E a gente nunca experimentou a alegria de servir o outro. Então, a gente precisa buscar isso assim, porque eu acho que é mais gostoso você servir do que você servir. Eu estou aprendendo, gente. Eu me emociono muito fácil. Choro muito fácil. Mas para mim isso é uma lição muito grande. Porque eu estou aprendendo a servir. E eu ainda chego lá. E aí a gente chega na conclusão disso tudo, que nós temos um anjo, né, dentro da gente, e que esse anjo uma horinha vai aparecer, com tudo que ele tem direito.
Eles foram entrevistar aquele escultor muito famoso, né? Daquela escultura do Pensador. Todo mundo já viu, né? O Pensador lá, Rodin. E eles perguntaram para ele: como é que você conseguiu fazer essa escultura num bloco de mármore? Como é que você conseguiu tirar daí essa escultura tão perfeita? Ele falou: eu estava lá, eu só fui aparando as arestas. Então acho que Deus faz isso com a gente, né? Está parando as nossas arestas para que uma hora esse anjo apareça. E aí nós temos essa prece aqui, né? Que vem falando como a gente transformar essas dores, esses amores. É só bem pequenininha, mas aqui fala: Senhor Jesus, ensina-nos a transformar nossas dores em degraus e nossos amores em pontes para o bem. Que possamos entender que nada é castigo, tudo é lição. E que mesmo nas noites mais escuras, o teu amor nos sustenta. Que assim seja. Muito obrigada. E assim será por todo sempre. Amém. Que assim seja. Faz a prece de encerramento sua, gente. Então vamos fazer a prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais que aqui estão conosco e agradecer por esse dia de vida, de paz, por essa oportunidade de nos ter trazido até aqui. Agradecer por todas as bênçãos, por todas as dores que cruzam o nosso caminho. E que nós possamos fazer delas os degraus para a nossa evolução. Que nós possamos olhar o nosso irmão com amor, com caridade. E que todas as palavras que saírem da nossa boca sejam de esperança, de consolo. Que Jesus esteja conosco no decorrer desse dia, nos leve aos nossos lares em paz, nos guarde e esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus.